Benedito, sou pesquisador da PUC. Eu estou naquela fase de transição entre duas pesquisas, né? Então, eu acabei de terminar a pesquisa, eu estou finalizando uma pesquisa sobre o debate de água como mercadoria e água como bem comum, né? Porque vocês devem estar nesse debate arduamente. Sou militante do FAMA, Fórum Alternativo Mundial da Água, né? Isso influenciou bastante no que eu vou falar, né? Então eu estou entre dois projetos. E outro projeto que no FAMA eu tive contato com que até então nós não tínhamos, com formas coletivas de gestão hídrica. E principalmente me influenciou muito os companheiros da Colômbia, né? Tem uma cooperativa de gestão coletiva de aqueduto, né? Então eu finalizo um pouco apontando que eu vou aprofundar essa nova forma de gestão hídrica, que é a gestão coletiva, né? Um pouco em cima da experiência que é do México, mas principalmente da Colômbia. Os colombianos têm uma experiência muito bacana. Eu passo? Cá. Ótimo. Bem, qual é a proposta do nosso diálogo? Ih, encavalou aqui. Eu juro que estava bonitinho. Tudo bem. Ele tem vontade própria, é um problema. Bem, a ideia é falar água, o que queremos, gestão hídrica, é uma visão privada. Já que eu estou falando da remunicipalização, a remunicipalização é contraponto de quê? Né? A resposta a que questão? Porque local, um pouquinho do que está sendo, na verdade, né? A remunicipalização, as parcerias de questão de pública e sociedade em movimento, né? Algumas provocações, e aí o diálogo vai ficar para o fim. Bacana? E aí, a água que queremos, a gente precisa nem buscar nada muito radical. A ONU, né, já nos indica isso nas metas de 2030. Né? Que em relação aos objetivos de milênio, está muito mais avançado. Né? Então, o que a ONU fala? O que ela sinaliza para nós? Assegurar a disponibilidade de gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. E isso, quando você abre o objetivo 2030, todas e todas, é repetido. Né? Chega a ponto de ter um momento do texto que fala assim, não deixar ninguém para trás. Então, se é isso que queremos, como é que a gente vai alcançar isso? Tem a solução do pensamento privado, né? Donos do mercado de água são capazes de tomar decisões comerciais mais racionais sobre ativos. Ou, aí problematizando isso, a água pode ser um bem insubstituível e inelástico, proporciona a possibilidade de alta rentabilidade. Por isso a água é cobiçada por grande capital. Aqui vale explorar um pouco a ideia. Isto é, a água é um bem insubstituível. No conceito da economia, ele é totalmente inelástico. A gente não tem como substituir a água, esse elemento vital para a nossa reprodução. E aí, o capital, né, principalmente as grandes corporações, até as corporações, né, elas cobiçam pontos da tal escassez, na teoria econômica, né, a escassez, né, onde pode ser escasso, onde pode ser alta a minha rentabilidade. E aí a lógica da gestão hídrica privada, no meu parecer, não atinge a meta que a ONU nos indica, não é para todos? Será que todos conseguem pagar o que as corporações querem nos cobrar pela água? Ok? Só um exemplo da lógica. Quando você tem... me veio agora o exemplo do atum. O atum sabemos que ele está em extinção.
Qual é a racionalidade que nós pensamos de forma colaborativa? Pensaremos. Precisamos, então, pensar em cotas de pesca de atum, não é isso? Ou até abrir mão de comer o atum, para o atum poder se reproduzir. Não seria essa a lógica cooperativa? Não, mas não é essa a lógica do capital. Quanto mais falta atum, mais caro fica o atum no mercado. E quanto mais caro fica o atum no mercado, mais a fúria das corporações para pegar o último atum, que vai ser o atum. Logo, o que a gente vê nesse tipo de mercado é a extinção. Agora imagine nós a extinção da água. Esse dia, eu usei muito esse Bess, né, que é o diretor da Veolia, né? Ele tem se posicionado muito contra a gente, né, que ele tem todo o direito, nós contamos, é um espaço democrático. É sim, ele fala assim, é sim uma solução possível para fazer frente aos problemas que o setor de saneamento vive. Não esquecemos que 65% da população mundial é atendida por operador público, portanto, os maiores responsáveis por essa situação. Então, ele acusa o poder público de não atender corretamente. O movimento de retomada do serviço hídrico pela governança pública se deve por motivos políticos e ideológicos, e não por fatores técnicos e profissionais. Esse aqui eu resgato, no final, eu termino até o livro, né, eu escrevi sobre isso, foi assim, consegui concordar com ele. Por quê? É verdade, motivos políticos. Por quê? É decisão política o que nós vamos fazer com a nossa água. É decisão política se nós vamos pagar os acionistas ou vamos atender as áreas periféricas dos grandes centros. Ou como é que nós vamos ver a questão das barragens. É político, sim. Consegui concordar com o representante da corporação em um momento da minha história, né? E aqui me lembra muito o professor Heller, que ele foi o professor Heller da ONU, né? Acho que não sei se é de Minas Gerais ou de Brasília. Oi? Da UFMG. De Minas, né? Ele fala o seguinte, no texto oficial, usando o nome da ONU. Olha, o fato do setor público não atender corretamente o consumo hídrico não quer dizer naturalmente que ele tem que ser privatizado. Pelo contrário, nós temos que buscar a melhoria desse serviço. Estou muito rápido. Não? Passou. O Léo Heller, que eu acabei de citar, né, o setor privado não investe o suficiente e adota política de exclusão da população mais pobres, impondo tarifas altas. Além dos problemas sociais, as metas previstas nos contratos não são cumpridas. E aí, situar um pouco, né, a questão remunicipalização, usando muito o conceito do ambientalista norte-americano, ele falava, nada vem do nada e nada vai para o nada, é todo um processo. Então, a remunicipalização está dentro de um contexto da luta municipalista, que está ocorrendo principalmente na Europa, né? Uma visão do local, né? É pensar global, mas agir local. Quer dizer, as soluções são locais, porque nós vivemos, nós somos impactados localmente. Onde estão nossas escolas? Onde estão nossos hospitais? Como é que qual é o transporte de locomoção? É local, né? O nosso convívio é local. E aí, uma pessoa que pensa muito bem essa questão de gestão local, que é o Laszlo Dalban, ele nos fala, a relevância do espaço urbano se dá no fato que a esmagadora maioria da população vive em áreas urbanas, né? Apesar que a gente, por eu ser urbano, naturalmente a tendência das minhas reflexões são urbanas, mas
Até essa palavra tem que ser problematizada. O que é urbano? Já que as áreas rurais também têm seus centros urbanos, né? Fruto do processo rápido e desigual de urbanização da população concentrada em vilas, cidades e grandes centros. E aí, essa junção de pessoas, grande quantidade de pessoas, grandes centros, é problema, mas também é semente de soluções. David Harvey apontava isso, o Mike Davis também aponta isso, que o Ladislau está nos falando aqui, né? Eles propiciam um campo fértil para propostas transformadoras. Fugiu. Ele fugiu. Sensibilizando a sociedade para a participação e interação cidadã. O local permite união. Quer dizer, as pessoas conseguem juntas criar coisas a partir de respostas de problemas concretos. E a remunicipalização. Alguém já ouviu falar nesse texto? Conheces? Não? Conhece? Não. Remunicipalização é o seguinte, é um processo que está ocorrendo de respostas locais à não entrega do prometido pelo setor privado. O setor privado, a gente nem precisa falar muito quais são as promessas dos famosos privatização ou PPP, que é a forma disfarçada de privatização, né? A gente abre a televisão, né, os comentaristas da mídia empresarial, hoje financeira, né, dá todas as vantagens de resposta privada ao fracasso, né, da gestão pública. Eu mando para ti, Angela, se quiser. Sim. Tá? E aí você fala, que uma das acusações é a coisa dos europeus. Os europeus, tal, né? Não. Tem muito da Europa, você está desfocado, né? Está horroroso. Mas você vê, ó, é o amarelinho, tá? África, Ásia, Estados Unidos. Muita remunicipalização nos Estados Unidos, né? O altar, né, do pensamento privatista está repensando, principalmente nos setores hídricos. E a América Latina. Tem uma experiência muito bacana em Buenos Aires, onde o sindicato tem 10% da empresa municipal, e tem uma experiência em Rosário também, muito bacana, que é um movimento muito forte municipalista em Rosário, né, que acaba contribuindo com isso. A Bolívia é Cochabamba? Bolívia. Pode. E aí? Sim. Né? Na Colômbia também. Né? Vou até falar um pouco mais da Colômbia. Né? Volta. Não está vendo. E aí entra o que remunicipalizar. E aí eu sugiro uma leitura de um livro do Ladislau Domba chamada O Pão Nosso de Cada Dia. Apesar do título ser meio... Ele dividiu a produção em 4 pilares. A relação reprodutiva humana em 4 pilares. A partir de transformação. Esse é aquela coisa que a gente aprende no empreendedorismo. Mobilizar fatores produtivos para gerar uma mercadoria. O que chama-se de empreendedorismo. Isso é notoriamente de empreendedores sobre a gestão de aparelhos legais, mas é privado. Né? Transformação, fazer uma camisa. Não precisa o Estado fazer uma camisa. Cortar o cabelo, porque eu sei que eu estou precisando. Não precisa o Estado cortar. Né? O grande eixo, o problema desse eixo é a questão da formação dos oligopólios das grandes corporações, mas isso é um outro debate. O segundo pilar, infraestrutura. A infraestrutura, ela tem que ser
estatal. Por quê? É ela que é o pilar de ferramenta de projetos de nação. O que a gente quer de nação? Quando a gente tem um governo federal que fala que o Estado mínimo tem que vender tudo, porque não tem projeto de nação. Para onde a gente quer desenvolver? O que a gente quer fazer desta nação? Não tem projeto de nação. Tem projetos de acumulação de capital só. Esgotamento. O terceiro pilar... Eita, sério? O terceiro pilar é o empreendedorismo. Esse também é intermediários. Desculpa. Intermediário é a padaria, é o mercadinho, né? E o último pilar é investimento social, que é a grande base de uma sociedade, que somos nós. É a nossa saúde, a nossa educação, o nosso lazer, a nossa cultura, que está em cima de quê? Projeto de nação. Então quem tem que estar no comando? Por que eu estou explicando isso? Para justificar aonde o poder público local ou poder coletivo local está remunicipalizando. Água, energia, tratamento de resíduos, transporte, educação, que são os, por não coincidência, o segundo e o quarto pilar do Ladislau, que é projeto de nação. Para onde nós estamos querendo ir? Bem, acho que exemplo muito interessante que casa a remunicipalização com o movimento municipalista é a remunicipalização de Paris. Por quê? A remunicipalização de Paris, primeiro, o coração das duas grandes transnacionais hídricas, elas duas juntas têm 2/3 da água privada mundial, né, que é a Suez Veolia, né? No coração deles estão cancelando os contratos com eles, trazendo, em termos de gestão pública, a inovação. Por quê? Você tem a empresa parisiense, você tem um conselho que manda na empresa, certo? 1/3 do conselho é população local, 2/3 vereadores. Então é o público no conselho orientando a empresa privada. O Grenoble é um pouco mais afiado ainda, mais interessante ainda, que tem, ele é mais espaçado, inclusive com uma coisa que a gente na militância sente falta, de especialista nos dando o que está acontecendo, o que é, né? E nesse conselho de Grenoble tem 2 especialistas sempre. Então tem representantes locais e tal. Aí, para ir para o caminho, né? Na Fama eu conheci o pessoal que gostei muito da experiência. Eu participei de uma mesa riquíssima, que estava o camarada de Cochabamba, né? E estavam os camaradas da Nicarágua, Colômbia, né? E da Colômbia eu entrei em contato com o pessoal da Rede Nacional de Aquedutos Comunitários. Voltou, né? Peraí. Tá certo? E eles têm uma orientação ética que eu adotei, em termos de chamada, que fala: a água não é de ninguém e, ao mesmo tempo, responsabilidade de todos. Vou dar uma acelerada aqui. E é uma coisa explícita que ele apresentou, né? Eles adotam os design princípios, os princípios de design da Ostrom, explicitamente. A gente usa, não sei, alguém que conhece a Ostrom, Elinor Ostrom, né, dos bens comuns. Então, ela fez a pesquisa, escreveu alguns livros, né? Primeiro, o Prêmio Nobel Feminino da Economia, né? Bem, o que são esses princípios? Basicamente, as pessoas envolvidas têm que participar
da elaboração de regras. Todos os envolvidos têm que entender e respeitar as regras. E quem não respeitar as regras será devidamente conversado com todos sobre punição, possíveis punições. Então todos participam da elaboração, do cumprimento e o que fazer quando alguém não cumprir essas regras. Perfeito? A provocação, né, que eu chamaria... O primeiro passo para construir uma relação perene entre a água e a humanidade é a superação da alienação da sociedade em relação à água. A percepção para que seu acesso basta abrir a torneira e pagar a conta posteriormente, deve ser rompida. Essa alienação social, principalmente nos grandes centros, onde a água se abriu, consumiu, fechou e pagou a conta depois, essa alienação ela tem que ser rompida. É um desafio nosso, para a gente ter mais camaradas conosco. A sociedade civil necessita se conscientizar que a captura, transporte e riscos envolvidos na governança hídrica formam um processo responsável pela disponibilidade hídrica da população. Só podemos pensar, né, em perenidade hídrica quando há essa governança. O que seria a governança? Não? Método de decisão. Como as coisas são decididas, né? Tem que ter a nossa participação ativa. Por isso é que a experiência de Paris e Grenoble me chamou muita atenção. A sociedade está representada, né? Grenoble, então, está muito mais agressiva a coisa. Nessa dinâmica, isso aqui está errado, tá? Não é da Suíça, é da Violia. Sobre o conceito político de remuneração deve ser problematizada. Isto é, quando ele fala que a decisão não é técnica, a decisão é política. Você fala, é verdade, a decisão é política. O que fazer com essa água, como chegar, todos têm direito. Claro, a decisão que teve na ONU, né? Água é direito ou água é necessidade? Onde nós brigávamos que fosse direito, porque necessidade você tem que pagar. Você pode, em sua necessidade, você paga para ter atendido. Agora não, é direito. Brigamos muito para ser direito, né? E é uma decisão política. Aí entra o nosso papel, né? Nosso, de todos nós, né, Marco? Que é, eu usei a palavra ecologia do Alia, tá? Nossas vertentes de contribuir para a radicalidade necessária. Por quê? Há uma divergência entre os ambientalistas e não acho que dá para esverdear o que tem, né? Dá para dar uma esverdeada. A gente acha que não. A gente tem que buscar uma radicalidade, buscar novos modelos de sociedade. Pode passar. Aqui eu passo para vocês depois a bibliografia que me baseei. E tem uma instituição, TNI. Ela tem mapas sensacionais sobre remunicipalização. É um grupo que estuda, que é o melhor grupo que está... TNI, né? É uma instituição de pesquisa, né? Onde tem apontado bastante produção, né, nesta área sobre remunicipalização. E me fartei dos seus relatórios. Aliás, os relatórios hídricos da Unesco, né, o N-Water, né, acabou de sair um de 2001. Estamos em 2001? 19. Obrigado. 2019? Já parece que é 21, mas é 19. Então. Tanta coisa Esses 2 meses foram assim. 3? 2,5. Parece uma eternidade. Então, o que acontece? Onde eu estava? Assim, são relatórios muito interessantes. Tem um relatório de 2016 que fala sobre a água e emprego, muito rico, onde fala, por exemplo, que 70% de emprego formal, né,
depende diretamente das condições hídricas. Mas nesse relatório tem um dado que eu acho que dá para a gente resgatar em relação à importância da água. A cada $1 investido em água, a sociedade ganha $7. Então, $1 investimento em melhorias das condições hídricas provoca, de rentabilidade social, $7. 4 na saúde e 3, mais 3 em isso. Gostei da sua colocação, para alargar conhecimento em vez de ser bibliografia, né? Gostei. Pode voltar ou voltar para... Mais para frente, eu acho. Esse é o último, não. É mais um. E aí, meu coleguinha. Muito bem.